alfândega, bagagens emocionais, passados, feridas, traumas. Por que que é tão importante você entender que todas essas palavras que talvez você nunca tenha ouvido podem estar influenciando nas suas relações? Eu me chamo Rani Muniz, sou expert em inteligência relacional e o meu convite aqui hoje é ampliar a sua visão, não só para a área dos relacionamentos afetivos, conjugal, mas também para a sua área de negócios. Você já parou para pensar que quando você sai do seu país de origem e você vai para um novo, você tem que declarar tudo o que está dentro da sua bagagem? Bem como quando você retorna para o seu país de origem, você também precisa passar na alfândega e declarar o que você está trazendo, o que você está importando. Sei que esse convite pode estar soando de forma estranha, você pode não estar entendendo essa analogia, mas calma, garanto para você que você vai entender até o final dessa jornada como é importante a gente se conhecer. E quando eu falo em autoconhecimento, não é só no sentido da palavra superficial, mas é autoconhecimento como uma jornada, um mergulho interno, onde eu entendo que todo mundo que passa pela minha vida tá trazendo uma pecinha e essa pecinha é muito importante para você. Bem como todas as pessoas que estão e permanecem, elas permanecem porque você tá permitindo que isso aconteça. Então, ter clareza ao longo do processo, ao longo da sua jornada de desenvolvimento, é muito importante. O meu convite é fazer com que você se observe observador. É fazer com que você entenda que se você está atraindo pessoas que não estão congruentes com o teu propósito de vida, pessoas que não estão te fazendo seguir o teu propósito primário na vida, que é ser feliz, tem algo que você precisa começar a olhar aí com mais carinho para que você consiga realmente trazer essa essência para dentro da sua vida, para dentro dos seus negócios. Enfim, fica aí comigo que até o final eu garanto que esse conteúdo vai dar um boom aí na sua cabeça. Então, bagagens alfândegas, passados, boletos, taxas. Por que é tão importante a gente pagar todas essas dívidas emocionais? Como eu citei anteriormente, existe uma incongruência muito grande quando a gente conhece uma pessoa e a gente não pergunta para ela, não questiona, a gente não investiga a vida dessa pessoa. E por que isso é tão importante? Se você provavelmente, se você está dentro de um relacionamento e depois você descobre que você passou por um processo tóxico, por uma relação abusiva, ou você acabou vivenciando algo dentro dessa sua relação que não trouxe que trouxe um bloqueio, um trauma para sua vida, dor. Se você tivesse tido um pouco mais de amor e carinho por você mesma ou mesmo e tivesse investigado antes o passado dessa pessoa, concorda comigo que você poderia, não estou dizendo que isso em 100% dos casos aconteceria, mas você poderia ter evitado muitas situações? Porque, gente, o que você vê é. Então, se você tem um marido que é grosso, que é agressivo, se você tem uma pessoa do seu lado que é reativa, que é muito mandona, que comanda, o que você vê é. Então não adianta você querer mudar o outro porque você decidiu que você vai mudar o outro. Não, a gente não tem esse poder. O poder que a gente tem é de nos mudarmos para que nós possamos envolver o nosso ambiente e a partir disso o outro decida mudar. E por que é tão importante a gente entender esse processo? É muito desafiador a gente se mudar, porque a gente tem todos esses estímulos externos à nossa volta. A gente tem um meio que nos influencia, a gente tem as nossas amizades que nos influenciam, a gente tem as nossas crenças que nos influenciam. A gente tem tudo que a gente está vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, tocando, experienciando que está nos influenciando sim. Quer você acredite, quer você coloque isso como uma verdade para você ou não. É o que é. Então, a partir desse ponto, dessa premissa, por que você não começa a fazer escolhas mais assertivas? Escolhas.
decisões. E por que essas decisões elas estão sendo pautadas em comportamentos repetitivos? Em ciclos que muitas das vezes você já detectou, você sabe que vai dar merda, mas você continua insistindo nesse processo porque você acredita que você vai ser a pessoa que vai restaurar, que vai mudar, que vai salvar. Para de guerrear. Para de tentar mudar algo que você não tem controle. Mude somente a você, se você já fez a escolha pelo casamento. Então, na segunda aula eu falei sobre a importante tarefa de você escolher um cônjuge. E daí, aqui você vai entender por que é tão importante você ter essa escolha assertiva. De você dedicar um tempo para isso. De você olhar para isso com mais profundidade, porque vai reverberar para a tua vida. Vai reverberar para o seu cenário, para a sua projeção, para os seus filhos. Então entenda, se você ainda não decidiu, escolha com assertividade. Agora, eu falei também que se você já escolheu, você vai se lascar no treinamento, você vai ter mais trabalho. Aqui não é para você desistir do teu cônjuge ou da sua parceira. Não, é você entender o que eu posso mudar, o que eu posso modificar, o que eu posso alinhar, que foi exatamente a última aula que nós falamos. Então, gente, existe uma linha cronológica de toda essa jornada que eu tô passando aqui para vocês. Por isso é tão importante que vocês assistam as aulas anteriores. Então, a gente falou sobre a importante tarefa de escolher um cônjuge. A gente falou que se você já escolheu, né, a importante tarefa de você realinhar os contratos dentro das relações, reajustar a rota, definir os valores, o que para você é negociável e o que não é negociável de jeito nenhum. A gente está falando aqui o tempo todo que o capital relacional é uma habilidade que você pode desenvolver, mas que você precisa ter clareza daquilo que você quer. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o capital relacional, na realidade, é uma projeção, é um cenário de vida que você está criando para você. Quem você decide se tornar ao longo desse processo? E o que você vai precisar adquirir para se tornar essa pessoa? Então, calma que até o final desse vídeo aqui vai ter uma tarefa para você começar a colocar em prática. Porque eu sou sua treinadora e como treinadora eu quero que você já comece a sair daqui diagnosticando, tendo clareza do que você quer e você já comece a colocar em prática. Então, ok, Ranieri, entendi. O que eu tenho que fazer então, se eu já tenho um relacionamento, ou o que eu devo fazer para, quando eu conhecer uma pessoa, olhar, né, me olhar de fora da situação e fazer as perguntas certas para que eu não caia em ciladas. Ou, para que se eu caia em ciladas, como eu saio disso com mais facilidade, porque eu entendi que isso não é para mim e tá tudo bem. Gente, observa uma coisa. Todas as pessoas que vêm na nossa vida, elas vão ter passados, elas vão ter bagagens. Ok, como você tem também. Então, olha para a pessoa com amor, com empatia, escuta ela. Essa é uma habilidade muito importante dentro do capital relacional. Escuta afetiva, comunicação assertiva, não violenta, intencional. Tudo que a gente vai trabalhar aqui tem intencionalidade. Eu não estou agindo com um comportamento da manada. O comportamento da Matrix que faz o que faz sem saber por que está fazendo. Não. Você tem consciência. Eu estou trazendo e despertando aqui o teu nível de consciência para você entender o que você quer. E a partir disso, você vai desenvolver. Então, pergunta. É a melhor forma de você conhecer o outro. Pergunta pra ele como foi o seu passado, seus relacionamentos anteriores. Por que você terminou com ele ou com ela? Você tem filhos? Como é que você trata os seus filhos? Como é que é a sua relação com a sua ex-esposa? Quantos casamentos você já teve? O que você pensa da palavra dinheiro? O que você pensa da palavra amor? Como é que é as suas relações sexuais? Como funciona? O que você gostaria de encontrar numa pessoa? Vai alinhando. Porque a partir daí você vai ter um contrato assertivo, bem como na sociedade. Pensa e observa muito bem quem são as pessoas que você está se conectando, porque tudo é contrato energético. Então, por exemplo,
eu fiz um contrato energético com um antigo sócio e ele me roubou, eu perdi, eu fui passado para trás. Vale a pena você se manter ainda energeticamente casado com esse sócio? Não, rompe esse laço, corta, faz esse divórcio energético. Libera o perdão para essa pessoa, entenda que tudo que passou, passou porque tinha um significado, aprenda com isso. Nada que acontece na nossa vida é em vão, tudo tem um propósito maior. Então não é sobre o que você perdeu, mas é sobre quem você se tornou ao longo desse processo. Quais foram as habilidades, as virtudes que você adquiriu. Então, se você perdeu uma coisa, com certeza você ganhou outra. Então, olhe sempre para o ponto positivo, para o lado positivo até das situações ruins. Porque para cada situação existe uma oportunidade de aprendizado. Então, o que você aprendeu com isso? Dentro dessa relação com o seu ex-marido, com o seu ex-namorado, se divorcia, libera, solta. Deixa fluir essa energia, para que você consiga se conectar verdadeiramente com outras pessoas a partir disso. Então eu falo muito, gente, sobre a tríade da pobreza, que é o quê? Vitimismo, reclamação e julgamento. Libera o perdão para essas pessoas. Para de julgar, para de apontar, para de se colocar no banco da coitadinha. Porque tudo que acontece na sua vida acontece porque você permitiu. É sua permissão. Então, se coloca como protagonista e fala, ok, quais vão ser as perguntas que eu vou fazer para detectar se essa pessoa é a pessoa que eu quero investir, que eu quero que continue, que permaneça na minha vida. Vai listando, vai colocando tudo isso no papel. Se você já tem um relacionamento, olha para a criança ferida do teu parceiro. Olha para a sua criança ferida. Porque muitos dos nossos comportamentos automáticos foram constituídos ainda na nossa infância. Então lembra que eu falei com vocês da ferida emocional da traição e da rejeição que eu tive na minha infância? Isso me faz ter um tipo de comportamento, um condicionamento. Porém, esse condicionamento pode ser mudado a partir do momento que eu tenho clareza, que eu detecto isso e que eu decido mudar. Ok? Então, por exemplo, o comportamento de traição, de rejeição gera o quê? Dependência emocional, física, financeira. Algum tipo de dependência. Então, todas as vezes que você estiver preso em algum tipo de dependência, se observa o observador e fala, opa, peraí, eu tô voltando, tô tendo essa reação, tô tendo esse comportamento porque realmente eu tenho clareza disso que eu tô fazendo. Ou isso é um condicionamento que eu estou reproduzindo, fazendo sem perceber, repetindo um círculo vicioso. Então, dentro da traição existe o quê? O controle. Então, eu estou controlando o outro que não está dentro do meu controle porque eu estou com medo de ser traída. Só que, olha isso, que louco, mas aconteceu comigo na minha vida pessoal. Eu atraí um traidor porque eu, na realidade, queria honrar a memória do meu pai. Então, como meu pai traiu a minha mãe, que o pai dele traiu a mãe dele, e que houve uma série de traições dentro da minha ancestralidade, eu carreguei isso dentro do meu DNA. Então, a consequência disso foi o quê? Eu casei com meu pai. Então, todos os homens que eu procurava inconscientemente o meu pai. E qual era a figura do pai que eu tinha? Do pai que traiu a minha mãe. Do pai que abandonou uma criança de 5 anos de idade. Faz sentido? Então, todo o meu condicionamento, toda a forma que eu me comportava era coerente com o comportamento de uma criança de 5 anos que foi rejeitada, abandonada, ferida e traída pelo seu ídolo, pelo seu pai. Então, todas as vezes, antes de você julgar o teu parceiro, ou o teu marido, ou a tua parceira, ou a tua companheira, olha para a criança ferida dela, porque muitos desses comportamentos vêm em consequência dessa criança. Tenha essa empatia, esse amor e essa generosidade antes de julgar e apontar. E aí você vai entender
que faz sentido você olhar para essa pessoa com mais carinho, com mais generosidade? Faz sentido você falar da forma que você fala com ela? Faz sentido você se colocar no banco da vítima, achando que só com você essa pessoa é assim? Entende? Então esse é um ponto de reflexão que eu quero que você comece a observar a partir de agora, que você já tem esse conhecimento. Combinado? Segundo ponto, já entendi, já detectei que eu tenho uma criança ferida, que o meu parceiro tem uma criança ferida e eu decido, eu resolvo resolver o meu passado. Então eu pago essas taxas, pago esses boletos emocionais da minha ancestralidade, do meu DNA, da minha criança ferida, das minhas antigas relações, dos meus traumas, das minhas dores. Eu decido me divorciar de tudo isso que não foi bom pra mim, que me gerou uma dor e um trauma. E eu escolho me tornar uma pessoa melhor. Então anota quem você quer se tornar. Quais vão ser as habilidades que essa pessoa que eu decido me tornar eu vou precisar adquirir. Quais vão ser essas virtudes? E toma ação. Coloca esse plano em ação. Então eu vou precisar adquirir uma habilidade de me comunicar melhor, de ter uma escuta mais afetiva, vou precisar ter mais empatia para com as pessoas, vou precisar trabalhar mais essa parte do meu autodesenvolvimento para que eu me conheça melhor. Vai anotando, ok? Então a sua tarefa de hoje é essa. Anota, se conhece, conversa com as pessoas antes de assinar contratos. Combinado? Vem aqui embaixo nos comentários, eu ia falar anota, mas não é anota. Vem aqui embaixo nos comentários e compartilha com a gente como que esse conteúdo tá te ajudando, se tá te ajudando, se tá te lapidando, se tá te transformando, que é o meu intuito aqui. Compartilha comigo, que é muito importante para mim saber se realmente esse conteúdo tá trazendo algo genuíno para você. Compartilhe aqui comigo também se tem algum tema específico que você gostaria de trabalhar na sua vida. Então, seja na vida conjugal, profissional ou social, compartilhe aqui comigo o que você gostaria de aprender.